de domicílio para poder disputar as eleições. E a Janaína Pascoal, que hoje é vereadora em São Paulo, foi uma pessoa importante ali na época impeachment, né, da Dilma? Do impeachment da Dilma, né? Foi ela que capitaneou tudo isso. Ela chamou a atenção para o fato de que em São Paulo, né, que é o reduto dela, você tem a Simone Tebet e você tem a Marina Silva, que são indicações do presidente Lula para disputar o Senado, e ela disse o seguinte: se o Lula ganhar a eleição, elas certamente vão voltar a ocupar vagas de ministro. Então, você está votando nelas, mas, na verdade, você está levando os suplentes. Então, preste bastante atenção, de fato, em quem você vai votar, por conta que essas pessoas, muito provavelmente, não ocuparão a vaga de senador. Isso acontece bastante e o eleitor, às vezes, nem sabe, né, Bruno, que funciona assim, né? A chapa para o Senado aparece só o cabeça de chapa, mas, na verdade, por trás dele tem duas pessoas que, se ele morrer, se ele se desincompatibilizar para ocupar outro cargo, se ele renunciar, na verdade, quem vai assumir são pessoas que o eleitor pouco conhece. Tem também muitos acordos ali, né? Você bota lá um empresário como suplente que vai financiar a sua campanha e depois você sai lá no meio do mandato para a pessoa assumir um pouco, o que é ilegal, mas a gente está no Brasil, voltando aqui, de tudo vimos, né? Aqui está um mapinha que a Maria fez para a gente de quantos senadores, tem 9, é isso? São 9 senadores. 9 senadores hoje, que na verdade são suplentes, né? Em chapas, e o Bruno conhece todo mundo, vai explicar. Não, a gente aqui, olha, tem a Ana Paula Lobato, que é suplente do ministro agora do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Que renunciou ao mandato, praticamente o Dino não assumiu. Não assumiu. Né? Ele foi eleito quase 8 anos aí como senadora sem ter tido um voto, porque ninguém votou na Ana Paula Lobato. Não votaria nela, né? Então o Dino foi ministro, né, da Justiça do Lula e depois emendou ali, renunciou ao mandato para ocupar o Supremo. Ou seja, as pessoas votaram no Dino, que queriam que ele fosse o senador, e levaram a Ana Paula Lobato. Né? Exatamente. O Carlos Portinho acabou assumindo por falecimento. Ali nós temos 2 aqui que assumiram por falecimento dos titulares. Né? O Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro, quem faleceu, o senador Haroldo de Oliveira, e o Giordano em São Paulo, que foi aquele até que foi pego com carro recentemente, tem uma história estranha aí com ele, mas ele era o suplente do Major Olímpio, né? Aqui tá só um errinho ali, tá com o Jarbas Vasconcelos, não, ele era suplente do Major Olímpio, né? O Major Olímpio também faleceu na época da Covid, os 2 faleceram na época da Covid, tanto o Haroldo quanto o Jarbas, né? Quanto o Major Olímpio. O Jarbas Vasconcelos não faleceu, mas o Jarbas Vasconcelos se afastou por conta de problemas de saúde, né? E daí quem acabou assumindo o mandato dele foi um senador chamado Fernando Dueire, lá de Pernambuco, que até agora pode ser candidato na chapa da governadora Raquel Lira, né? Então, esse foi por afastamento por questão de saúde. Agora, por exemplo, a Roberta Cioli, que acabou de assumir lá em Roraima, foi porque o Messias de Jesus foi para o Tribunal de Contas do Estado. A Jussara Lima, que está lá no Piauí, porque o Wellington Dias virou ministro do governo Lula. A Ivete acabou assumindo porque o Jorginho Mello virou governador de Santa Catarina. Né? Então você tem essas várias mudanças, que são mudanças que daí, uma coisa é pelo falecimento, né? Que é o falecimento ou por motivo de doença. Mas a grande maioria, pelo que a gente está vendo aqui, é porque o cara é eleito por alguma coisa e ele decide abandonar. O que já se discutiu muito, Andresa, de ter novas eleições. Aconteceu isso, o cara quer ser ministro, ele vai ter que renunciar ao cargo de senador. Né? Isso é uma discussão que movimenta paixões. Primeiro, imagina o custo, né? Toda hora tem que fazer eleição. Mas a Suíça faz eleição toda semana. A questão é o que a gente entende que é democrático e o que a gente não entende. Eu, particularmente, sou cada vez mais a favor, se o cara é eleito por alguma coisa e ele desiste daquilo, de que você abra um processo eleitoral e rápido, as pessoas se apresentam. Até porque fica muito essa discussão, processo eleitoral, não sei mais o que. O processo eleitoral no Brasil dura 2 meses. É rapidíssimo. E a gente tem a urna eletrônica. Tem urna eletrônica. É uma coisa simples de se fazer. E é diferente do que ocorre na Câmara, né? Na Câmara, quando um deputado ele se afasta do mandato ou
por uma questão de saúde, né, também, quem assume é o mais votado da lista, né, Bruno? Porque aí tem uma questão que é muito importante para o pessoal entender. Uma coisa é o voto para senador é um voto majoritário e o dono do mandato é o senador, não é o partido. No caso do deputado federal, o dono do mandato é o partido. Ele não é eleito, senão ele pode ter todo o voto do mundo, se ele não bater uma cláusula de barreira que é do partido dele, ele não vira deputado. Portanto, ele só é eleito pelos votos do partido. Então, daí faz sentido. Saiu um deputado, assume o primeiro suplente, o segundo suplente, e assim vai. Porque é uma lista. Você votou, quando você vota, você não está votando. A nossa lista aqui tem uma coisa, que ela é pós-ordenada. Né? Ela não é pré-ordenada como a maioria dos países onde você tem o voto proporcional. Né? Aqui a gente vota no candidato e a gente organiza a lista. Mas quando a gente está votando nesse candidato, nós estamos votando, na verdade, no partido. O voto é proporcional, é no partido. A gente não pode esquecer disso. Então tem essa característica aqui diferente. Na Câmara faz sentido o suplente assumir. Agora, será que no Senado... a não ser que a gente tenha que fazer campanha para os suplentes também. Agora tem que começar a aparecer muito mais quem ou as pessoas se informarem. Ó. O nome no santinho, né? Tá ali com aquela letrinha miúda, né? Que ninguém sabe enxerga. Mas a gente está alertando aqui, quem acompanha o programa e que está, né, aprendendo com a gente um pouco de política, todos juntos aqui num debate, é bom que fique atento para quem são os suplentes. Acho que a Janaína Pascoal levantou um bom debate, um debate importante. Fique atento para quem são os suplentes, porque pode ser que você esteja comprando aí gato por lebre, né, Bruno? A gente vai ter que encerrar o programa. Essa questão de